Amados seguidores do Juventude Santa, Deus vos abençoe. Hoje vamos rezar a poderosa oração do Terço da Libertação de São Bento. É uma oração muito poderosa, eu recomendo que você reze ela de 15 em 15 dias ou semanalmente se preferir. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós.
Segundo mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa,
da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Quarto mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer.
Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Quinto e último mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer.
Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca São Bento, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de vos revestirmos deste mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus. Amém. São Bento, rogai por nós.